Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita e o nosso tema de hoje, os principais ensinamentos de Jesus. E nós trouxemos como convidado especial Max Lânio Lacerda, que já esteve conosco aqui algumas vezes, né, Max? E nós vamos conversar com a ajuda do Max e da Miriam dos Anjos, nossa colaboradora, sobre quais foram as principais mensagens de Jesus, agora que estamos nas vésperas do Natal. Bem-vindo, Max. Tudo bem com você? Muito obrigado, Ana. Olá, Miriam. Olá, pessoal que nos vê e nos ouve. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos ótimos, graças a Deus. Max, Jesus é considerado, na doutrina espírita, né, segundo os espíritos disseram a Kardec, o nosso modelo e guia. Nós não entendemos Jesus como Deus, porém como um espírito muito mais evoluído que nós, né, um espírito puro, que veio para governar a Terra, né, espiritualmente a Terra. E durante a sua encarnação entre nós, ele nos trouxe diversos ensinamentos que a gente ainda trata de compreender, né? E nós vamos começar perguntando para você, na sua opinião, qual é o principal ensinamento que Jesus nos trouxe? Ana, para mim, tem um momento que é muito marcante. Quando ele diz, perguntado por aqueles que queriam saber qual é o verdadeiro mandamento, ele respondia aquilo que já estava no Velho Testamento, né, em Deuteronômio e Levítico, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas dias, talvez horas antes dele ser entregue como um cordeiro para aquelas mãos de pessoas que não sabiam verdadeiramente o que estavam fazendo, para serem assassinados em uma cruz infamante, ele reúne o corpo apostólico e tem um momento de fazer uma despedida que fica marcante. E ele diz que um último mandamento, o último, ele nos deixaria. E ele coloca isso de forma muito textual, que vos ameis uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Então aqui deixou de ser impessoal o amar a si mesmo, como amar ao próximo como a si mesmo. Não, aqui ele está colocando como a referência, exatamente como você colocou, ele é o guia, ele é o modelo, ele é a luz, ele é o roteiro seguro. Então, se nós fizermos como ele fez, se nós nos amarmos uns aos outros, como ele decididamente nos amou o tempo todo, porque o seu era sempre um olhar de compaixão por essa humanidade perdida, né, de pessoas que ainda não sabem o que fazem. Se nós fizermos isso, esse, para mim, é o momento da maior lição dele. Porque aí, então, todos nós, sem exceção, se não fizermos isso, nós seremos felizes naquela concepção de felicidade integral como nós conhecemos, aquela felicidade plena, e não a felicidade dos homens. Então, para mim, o amar ao próximo como Jesus nos amou é, para mim, o maior estímulo de vida. É claro que nós, aqui na condição evolutiva precária, eu falo por mim, não consegue, eu pelo menos não consigo ainda seguir à risca, de forma espontânea, esse convite, porque não é uma posição se vos amais, né? Ele convida. Então, se a gente conseguir fazer isso, eu estou tentando com as minhas forças evolutivas, se a gente conseguir, a gente consegue a felicidade. Então, nessa condição que eu estou vivendo, para mim, se eu conseguir um pouquinho que seja disso, eu já me considero feliz por um dia inteiro, talvez por um mês inteiro. Miriam? Você também quer saber qual é a passagem que eu acho mais interessante? Essa do Max é o máximo, né? É um amor que a gente ainda não compreende, né, Max? Mas eu me identifico muito com a passagem que Jesus passou na casa de Marta, Maria, que eram também irmãs de Lázaro, né? Porque eu me identifico muito com Marta ainda, sabe? Então, que ele estava dando os ensinamentos... E a Marta? Eu vou explicar. Jesus estava ensinando, né? Proferindo seus ensinamentos. Maria, irmã de Marta, estava aos pés e tantos outros escutando os ensinamentos. E Marta, ela estava agitada, preocupada, arrumando as coisas da casa para acomodar os hóspedes.
e se irritou de ver Maria aos pés de Jesus, de vez de estar ajudando, né? E foi lá e reclamou para Jesus que Maria deveria ajudá-la, afinal de contas, ela estava culpada, toda atarefada, e Jesus fala, Marta, só uma coisa é o necessário, né? E isso me marca muito, porque, de fato, enquanto eu estou preocupado com as externalidades, né, com as coisas materiais, a gente vai se distanciando da coisa mais importante. Não que não seja importante as coisas materiais, mas eu percebo em mim, né, a minha essência, em parte, Marta, para poder discernir. O quantas vezes é difícil discernir que naquele momento em que eu tenho tarefas, que também são importantes no mundo material, eu tenho tarefas ainda mais importantes, são as questões espirituais. Então, saber discernir que naquele momento eu devo parar, não dar prioridade às coisas materiais, mas me dedicar às questões espirituais, né? Porque o movimento desse mundo material, se a gente não fica atento, a gente se perde nele, né? Atropelado, tentando fazer, se ajustar aos padrões, se ajustar às regras, e essas regras, esses padrões, em geral, eles não são afins ao que o Cristo, né, que Jesus nos trouxe e que nós temos aprendido tanto com os ensinamentos dele. Então, era esse. Marta, Jesus dá uma bronca em Marta, porque a Marta não está prestando atenção nos ensinamentos dele, né? E fica lá toda ocupada em servir, né, Max? Vamos lá, comenta isso aí pra gente. Que ensinamento que está por trás dessa história? Essa é a chamada boa parte. Maria escolheu a boa parte, né? A melhor parte, vamos dizer assim. E é um momento em que você se vê em um ou em outro, né? A maior parte de nós nos vemos em Marta, né? Ainda estamos preocupados, afatigados por essas coisas, preocupados com o que vamos comer, onde vamos dormir, tudo isso Deus sabe que vós necessitais, né? Mesmo assim, a gente continua ainda não conseguindo parar esse movimento humano, esse movimento todo agitado, para poder realmente voltar-se para aquilo que é necessário. Emmanuel tem uma frase que diz que tudo que pertence ao caminho não vai com você. Então, se você passa pelo caminho e quer levar com você o que é do caminho, você está fazendo o que se chama ilusão. Então, quando você vem para cá sem nada, você volta para lá também sem nada. Esse sem nada é entre aspas, porque você vai portar o que você adquirir com o seu intelecto e o que você adquirir com o seu coração, com o seu sentimento. Esse é o tesouro que você leva, que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Então, esse movimento que fez Maria de ficar fascinada, magnetizada como ela estava aos pés de Jesus, é uma oportunidade de ouro que ela sabia. O noivo, como Jesus se auto-intitula em determinados momentos, estava com ela por pouco tempo e ela não perdeu um segundo sequer. Todo momento que estava, ela aproveitou para beber desse licor espiritual que a preenchia com toda a intensidade. Então, nós temos que fazer isso para dar conta de fazer aquilo que ele nos recomendou. O último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E aí, se você já conseguir fazer isso que Maria fez, você já é capaz de avançar mais rápido nessa direção, como a Miriam bem trouxe essa situação. Uma grande lição de Jesus, né, que a gente tem falado muito aqui, não só no Papo Espírita, mas a gente tem visto que é uma grande questão que perpassa, muita gente tem falado sobre o perdão, a necessidade de perdoar. E Jesus disse, perdoai os vossos inimigos, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Por que perdoar é uma lição tão importante para a gente alcançar essa lição maior que é o amai-vos uns aos outros? Pois é, o amai-vos uns aos outros é aquilo que nós chamamos da expressão da lei. Nós temos que cumprir. Na doutrina espírita, nós chamamos esse amor em movimento de caridade, né? Nós temos que colocar isso em ação. Esse amar um ao outro requer, nesse estágio evolutivo, esforço. Tem pessoas que você olha e você não simpatiza com elas. Tem pessoas até mesmo, sem você saber por quê, você se antipatiza gratuitamente, mas isso gratuitamente é entre aspas, porque aquelas
simpatias ou antipatias, elas decorrem de encontros de almas que têm histórias evolutivas diferentes, ou almas que se reencontram e não se dão, ou se dão muito bem, afetos ou desafetos. Pode ser uma ou outra situação. Então, assim, esse movimento que nós temos de afeição ou de não ter afeição, ele é ainda natural desse movimento evolutivo que nós encontramos. Não nos esqueçamos. Ainda que estejamos nos albores, estamos entrando na transição para a regeneração, nós já estamos, como diz o outro, da meia-noite para amanhã, mas ainda não estamos no planeta por completo na regeneração. Nós estamos no mundo de expiações e provas e com traços muito fortes ainda da base desse mundo de expiações e provas. Então, as pessoas, nesses tipos de mundos, elas têm o que se chama egocentrar-se. Elas se centralizam em si mesmas, querem satisfazer os seus próprios desejos, e quando os seus caprichos não são atendidos, é comum ela se rebelar, como diz o outro, magoar por coisas simples às vezes, e construir, sem que se dê conta, inimigos que às vezes perduram por várias encarnações. E como esse autocentrar-se, ao invés de ser teocentrar-se ou deocentrar-se, ou seja, tudo girar em torno de Deus e não em torno da pessoa, esse movimento é difícil para a pessoa sair dela e voltar para aquela outra, se colocando no lugar da outra, e quando se colocando no lugar da outra, se fazendo isso de maneira madura, muitas vezes vê que quem errou foi ele, vê com os olhos da outra, ele percebe que ele se vê. Então, isso é uma espécie de maturidade. Agora, olha que coisa interessante. No Livro dos Espíritos, Kardec faz algumas perguntas que dizem respeito a Jesus. Uma foi a que você falou, o guia e modelo, que é a questão 625, e Kardec tem ali um comentário exemplar, belíssimo, que nós convidamos as pessoas para ler o comentário à questão 625. Mas, se não me falha a memória, a questão 889, se não me falha a memória, esse é o número, tem a questão sobre o que é caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos respondem com 3 degraus. Eu vou falar 3 degraus, porque eles colocam de cima para baixo o que é mais alcançável para o que é menos alcançável. O que eles falam? Benevolências para com todos. Ou seja, você tem que ter o bem para com todos, a boa vontade para com todos. Então, se você prestar atenção, uma pessoa anônima que você não conhece e que está precisando de ajuda, você está vendo que está sofrendo, naturalmente você tem uma tendência, se você já não é mais aquela pessoa muito egocentrada, você já tem uma tendência de entrar numa sintonia com aquela dor dela e você desejar ajudá-la de alguma forma. Aí vem o segundo passo, que é aquilo que nós chamamos de indulgência. Dentro, do sere, doçura. Ter doçura para com os defeitos dos outros. Aí já é um pouco mais complicado do que o primeiro, porque o outro está convivendo com você. Então, imagina o seu cônjuge que tem os defeitos que você enxerga, como se só você enxergasse e ele não enxergasse nenhum em você, né? Então, se você não tem doçura ao enxergar essas situações que são evolutivas, são traços evolutivos, e aceitá-las como natural e ser doce no auxílio da correção naquilo que ela não consegue enxergar, e você, sutilmente, sem que ela perceba, sem que a pessoa perceba, você auxiliá-la a perceber por si mesma e se autocorrigir, não você corrigir, porque você não faz isso. Então, você já tem uma dificuldade, porque você está transitando ali com essa pessoa praticamente 24 horas por dia, ou um período longo da sua vida, então ali tem contato direto. Então, nós saímos de uma região que não tinha contato direto para uma região que tinha contato direto, que é o segundo degrau que eles colocam para você fazer caridade. O terceiro degrau que eles colocam, os espíritos, eles disseram que é o perdão das ofensas. Aí presta atenção, aquela pessoa que você não foi indulgente com ela, você ainda passou a ter ódio dela e ela de você. Além de você não conseguir fazer aquela doçura, você ainda foi áspero, amargo, você foi azedo e causou um mal-estar com ela. Né? Isso se você não se vingou. E quando faz isso, né? E aí o que acontece? Esse ranço, essa malquerença, esse desamor, ou esse ódio que pode se estabelecer, ele se incute dentro da pessoa com tal força, por causa do tal do orgulho, né, que está dentro daquele egocentrar-se, porque como pode ele fazer isso por mim? Eu que fiz tanto por ele. Eu adoro ver isso, como se só ele fizesse por outro. Então, essa pessoa se enclausura.
ela enquista dentro dela esse ódio, esse trem ruim que se chama mal dentro de si, esse veneno que a mata pouco a pouco e ela não se dá conta. Então, ela sair desse mundo que ela se auto-enclausurou para procurar o outro e falar assim, desculpa, eu estava errado, você me perdoa. Ele tem um trabalho tão grande que às vezes levam séculos, não estou falando século não, séculos. Quem lê Drama das Obsessões, da Obsessão de Bezerra de Menezes, pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira, 5 séculos de almas que estão se matando, levando uma a outra ao suicídio por ódio. Então, quando Jesus conclama a perdoar 7 vezes, 70 vezes, simbolicamente falando, na linguagem que os hebreus usavam muito do 7, né? Nós estamos aqui simbolizando que nós temos que perdoar sempre, porque nesse mundo de expiações e provas, ofensas ainda existirão em abundância, porque somos egocentrados, orgulhosos e nos ofendemos por muito pouco ou por quase nada. O dia que esse mundo sair dessa situação de egocentrado para o teocentrado, ou seja, eu estou agora vivendo para Deus e não esperando que os outros vivam para mim. Quando eu sair dessa posição, eu já nem me ofendo. Por quê? Porque aquilo que o outro faz já não me atinge, porque eu compreendo que, como Jesus na cruz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, nós passamos a compreender que o outro está num degrau evolutivo, que como criancinha chutando a sua perna de raiva, porque você não deu o brinquedo para ela, você o enxerga assim. Mas você precisa estar nessa posição para conseguir atingir esse estágio. E como você também não está nessa posição, semelhantemente está na mesma posição do outro, aí é que exige o esforço que você colocou, Ana. É muito difícil, mas sem saber dessa realidade espiritual que nós precisamos construir do amor, fica difícil de você vencer essa imperfeição fortíssima que carrega dentro de você, de não querer dar o braço a torcer, de querer ver o outro como o outro é e não como o outro que você gostaria que fosse. Se você não conseguir vencer isso, pouco a pouco, por esforço, você ainda está vivendo um mundo dos inconscientes. Mas se você está se esforçando e dá trabalho, no primeiro momento você fala, eu vou lá pedir perdão. Aí vem aquele momento do homem velho pega e puxa você para trás. Não vou não, que isso? Vou rebaixar para aqui. Não. Aí ele volta naquela conversa do homem novo que ele quer ser, do homem velho que ele é. E aí fica aquela briga. E o homem velho, como está estatuído, ele está instalado há muitos séculos, para ele ser superado pelo homem novo que você quer construir, isso dá um trabalho danado, que exige muito esforço, que o mundo de fora não vê. A luta que a criatura está fazendo intimamente para vencer essa criatura velha, que já serviu lá atrás, mas não serve mais agora, ninguém sabe. Se elas conseguem se superar, só o Pai que vem em secreto, e em secreto ele se soluciona. Então, Jesus colocou isso, e você vai perceber que é o terceiro degrau, porque é o mais difícil. Amar quem está longe é muito mais fácil do que amar quem me machucou, ou quem eu suponho que me machucou. Então, é muito diferente esse processo. Mas atenção, caridade. Você é caridosa, Ana? Você é caridosa, Miriam? Você é caridoso, Max? Veja se você atende esses 3 degraus. Se você atendeu, você é caridoso. É muito diferente, né, Miriam, da gente entregar uma cesta básica, né? Tá muito distante disso. Continue aí, Miriam. Não, e me lembrei aqui nessa conversa com o Max, de uma outra passagem do Evangelho, Max, sobre a coisa da caridade, né, questão da caridade, que também me chamou tanta atenção, reestudando essa semana, eu não tinha nem percebido, mas dessa vez, agora acho que o ensinamento pegou, como diz o outro. Naquela passagem que tem uma senhora, né, de posse que vai visitar com a filha uma família em que o marido está doente no hospital, e ela então vai levar as doações que são necessárias, vai ao hospital dar notícias da família, né? E o que me chamou a atenção, quando ela fala, a filha quer fazer caridade, ela ensina a filha que se a filha der aquilo que ela mesmo adquiriu, né, e não ela, a filha que é dela, aquilo não seria caridade, né? E ela também vai falando de que, em algum momento, quando a gente faz a caridade, ou seja, fazer a doação, não é simplesmente entregar entregar a alguém o que ele necessita, mas ela fala que, junto com essa doação, que uma palavra doce, né, uma atenção,
né? Um trazer de dignidade para aquele que recebe é muito importante. Então, saindo, né, juntando com Marx, que fazer caridade tem 3 degraus para que a gente diga, não, eu sou caridoso, né? E além de dar alguma coisa, o Evangelho também nos traz essa reflexão, né? Dar, mas dar algo de nós, que não é a questão final, dar de nós, então dar um carinho, uma palavra doce, uma atenção, né? E aí, Max, continuando, né? Porque é tanta coisa que a gente vai lembrando, né? Que nos chama a atenção nesses ensinamentos, que a doutrina nos traz de uma forma mais clara. Quando você nos coloca esses passos para que a gente realmente possa dizer caridoso, me lembro que vem um outro ensinamento que se relaciona ao julgamento, né? E é a nossa grande dificuldade, além, já que a gente está muito egocentrado, né? Então, sou eu que sei a minha verdade é a certa, as coisas têm que funcionar para dar resultado sobre as minhas expectativas, são os meus interesses os mais importantes, os meus prazeres. Eu passo tudo por esse filtro, né? Então, as pessoas, as atitudes dos outros, né, passam por esse filtro e às vezes a gente perde amizades maravilhosas, ensinamentos muito bons, né, de que a gente possa experienciar com aquela pessoa a verdadeira caridade, mas como nós ainda somos muito endurecidos, a gente passa nesse nosso filtro e esse filtro de julgamento, ele não diz respeito do outro. Isso que eu acho muito interessante, que a gente aprende. No julgamento, nós estamos falando da gente, né? Interessante, se eu julgo alguém teimoso, arrogante, eita, olha lá, viu? Porque o teimoso e arrogante não é outro, sou eu que estou projetando nele. Então, me lembrei essa questão também do julgamento. O que você acha do julgamento também, Ana? É minha grande questão nessa vida. Vamos lá, Max. Vou passar. Deixa o Você vê Max que explicar. Jesus, né, Ana e Miriam, ele foi muito incisivo nessas questões do perdão, na questão do julgamento. Você vê várias passagens, os evangelistas anotaram de forma até repetida em várias situações, porque são 2 calcanhares de Aquiles, daqueles que habitam o mundo de expiações e provas. E nós não estamos aqui, obviamente, na condição de diferentes, somos habitantes desse planeta, e se estamos aqui e não somos mensageiros do mais alto, que é o meu caso, pelo menos, eu sei que eu tenho todas as dificuldades que Jesus nos trouxe para nortear os nossos passos. E ele tem uma frase, num momento da vida que está quase chegando para partir, ele diz: se queres vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O negar a si mesmo é exatamente o oposto do egocentrar-se, né? Você sair de si e se colocar no lugar do outro. Gente, esse é um exercício difícil, mas um exercício esplendoroso. Porque quando você verdadeiramente faz isso, sem segundas intenções, quando você se coloca no lugar do outro. Por exemplo, aquela indulgência. Quem é indulgente jamais julga, porque ele sabe que o outro, vamos imaginar um aprendiz, ele está começando a fazer uma tarefa nova, entra numa oficina e tem lá um senhor que já é sênior, que já sabe tudo. Ora, imagina esse aprendiz, está errando tudo no começo. Se esse que já sabe tudo é agressivo, não tem paciência, não tem tolerância, não sabe, enfim, educar, ele vai agredir: ô, seu malandro, não faz assim, você de novo. Ou seja, você vê muito isso nas construções das relações humanas. Agora, você olhar para um que para e fala: ô, meu filho, eu também tive nessa situação, deixa eu ver o que eu posso te ajudar aqui para você fazer. E vai com aquela calma, que dá segurança para aquele aprendiz se sente confortado, se sente agasalhado, tal como um filho que está no colo materno. E ele não tem medo de aprender, ele aprende de maneira tranquila. Por quê? Porque o outro lhe sustenta o que é novo, o que é difícil, o que para ele ainda não é superável sem esforços contínuos. E esse momento, quando ele faz isso, o que ele fez? Ele se colocou na posição que ele estava há muitos anos atrás, quando talvez alguém não tenha feito isso por ele, ou quando alguém tenha feito isso por ele também, e ele tenha devolvido o que lhe fizeram. Mas o ponto é que nesse momento em que você se coloca no lugar do outro,
você está vivendo as mesmas dificuldades daquele aprendiz. Então, uma pessoa que nos agride, eu não estou dizendo que é fácil fazer isso não, gente, por favor. Eu estou dizendo que esse é o caminho que Jesus nos deixou. Nós temos que fazer isso. Se nós não nos esforçarmos para fazer isso, nós vamos ser sempre aqueles que vamos olhar o outro como aquela figurinha que a gente tem de imagem, né? Várias pessoas enfileiradas com as suas mochilas, um sempre olhando a mochila do outro. A própria mochila, ele não olha, né? O que traz na mochila dele, ele não vê, mas o que o outro traz na mochila do outro, ele vê. É assim que a gente tem se comportado com a humanidade, vendo o que o outro traz, geralmente de problemas. Quando traz de bem, a gente costuma não falar do bem. Quando traz de problemas, esses são colocados em evidência. E é exatamente o contrário que nós temos que aprender a fazer. Jesus, por exemplo, o olhar dele era de compaixão extrema. Eu tenho uma parte aqui que, se vocês me permitem, que Emmanuel, no dia que Emmanuel foi se encontrar com ele, eu não sei para vocês, mas esse livro aqui, ó, chama Há 2000 Anos, para mim, é uma das pérolas mais bonitas que eu poderia encontrar. Sabe por quê? Porque é alguém que tem um arquétipo, que está lá o seu arquivo psíquico, falando do que ele viveu, como se ele estivesse vivendo hoje. Ele volta 2000 anos atrás e retrata para você num livro aquilo que aconteceu naquela época. Então, se você pegar esse livro, você vai ver, por exemplo, você vai saber de detalhes, como eram certas situações ali, que a gente conhece pelos evangelistas, mas eles não detalham. Ali, Emmanuel dá detalhes, as plantas frutíferas que tinha, como é que Jesus estava. Então, por exemplo, ele chega naquele momento clássico da vida dele, que ele provavelmente até hoje se arrepende de não ter aceitado o convite de Jesus, e diz: diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e uma beleza indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo. Olha, ele falou de misericordioso e o semblante expressa compaixão. Como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Esse é o Emmanuel, que esteve de frente com Jesus, retratando para nós como era Jesus. Então, Jesus era a expressão da misericórdia, a compaixão e a misericórdia que caminham juntas. É quando você vê o outro sofrendo e se compadece do sofrimento dele. É quando você vê o outro alegre e você se alegra com a alegria dele. Você tem sempre o outro como base do seu processo. Minha amiga e meu amigo, quando você faz isso, o que você vai julgar? Julgar o quê? Você não vai ter o que julgar, porque você está se vendo no outro, você é o outro naquele momento. Como que você vai julgar? Se você olhar o outro, você está olhando a si mesmo, com projeção, como Miriam falou agora há pouco. Então, que a nossa projeção, Miriam, que você agora há pouco falou, que nós habituamos a construir ao longo de milênios, seja transformado na projeção desse olhar compassivo, desse semblante compassivo, misericordioso, que Jesus veio nos ensinar. Como nós dissemos no início, um último mandamento eu vos deixo, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Isso, para mim, esse olhar compassivo, é uma maneira de amar que ele expressava 24 horas por dia no contato com a plebe, no contato com a pessoa sofrida, no contato com os marginalizados do mundo, que era quem ele veio atender. Então, é muito importante a gente perceber que esse julgamento ainda é inerente à falta da nossa decisão de fazer o que Jesus fazia. E se nós queremos seguir os passos deles, nós temos que nos negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz, que é o resultado das experiências anteriores, que nós precisamos agora, falar assim, precisamos agora diluir o que não é bom e construir o que precisa ser construído. Essa é a nossa cruz, que é leve com ele, que é suave o seu jugo com ele. Então, esse é o ponto. Não julgueis para não ser julgados, porque você sabe que a posição que você está, o outro também já esteve, e quem olha de cima te vê numa posição, como você olha o de baixo, te vê na posição de baixo. Você sempre vai estar num elo entre um de cima e um de baixo. E se você compreende que todos estamos em evolução, julgar o quê? Compaixão, amar, olhar o outro com um semblante compassivo. É isso. Max, a gente ainda está num nível evolutivo que a gente é cheio de conflitos, né? Então, como você e a Miriam disseram, a gente ainda projeta nos demais os conflitos que estão dentro da gente. Então, esse é um exercício
muito grande, porque no próprio exemplo que você deu, se vem uma pessoa, um aprendiz, que está sob a minha responsabilidade, e eu tenho dentro de mim que, não, a mim ninguém me ajudou. Então, por que eu vou ajudar essa pessoa, né? Passa por muitos de nós, isso em diversas situações. Não, eu não tive isso, porque a gente está lidando ainda com muitas dores, né? E não são só de agora, de muitas outras vidas. Então, essa evolução de pensamento passa também pelo nosso autoconhecimento, por a gente não só achar que vamos virar uma chave, agora eu vou olhar diferente, né? Mas nessa reconstrução também de quem somos. E Jesus falou sobre o reino de Deus, que buscai o reino de Deus, né? Quando a gente seguisse ele. Queria que você explicasse como a doutrina espírita, o reino dos céus também, como a gente pode compreender na visão da doutrina espírita esse reino dos céus, que não é um local, né? Mas um estado de espírito. Como é que funciona isso para nós? Então, fora da caridade não há salvação, postulou Allan Kardec como emblema sublime desta doutrina espírita. Ora, o que é salvação? Salvação é o iluminar-se e é o libertar-se. Libertar-se do quê? Dos problemas vinculados à matéria, dos problemas vinculados ao processo evolutivo que a matéria impõe como educandário. Ora, no momento em que eu consigo superar todos os estágios, eu atinjo um nível evolutivo que Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou vos fará livre, segundo a tradução. Nesse momento que você tem um autodomínio, como você bem colocou, você conhece-se a si mesmo na integridade, você sabe das suas possibilidades como espírito, naquele nível evolutivo, você é capaz de olhar para trás e ver sempre o aprendizado, sempre a beleza do aprendizado. E nunca você será capaz de olhar para trás e dizer ninguém nunca fez por mim, porque você vai entender que jamais uma ovelha ficou tresmalhada nesse caminho de evolução. Sempre nós estivemos atendidos, mesmo quando não por pessoas fisicamente presentes, porque os nossos benfeitores jamais nos abandonam, sobretudo nos momentos doloridos de sofrimento, de testemunhos que a gente costuma passar por necessidade evolutiva. Então, quando você chega a esse estágio em que a plenitude vive em você, você está vivendo no reino de Deus. E você, nesse momento, está pronta para alçar o último estágio evolutivo que nós conhecemos pelos espíritos, que são as habitações chamadas mundos celestiais. Porque todos os mundos, inclusive os mundos felizes, ainda são mundos materiais, em que ainda há traços, mesmo mundos felizes, há traços do mal, há traços de imperfeição. Mas quando nós saltamos, em definitivo, e isso vai uma jornada multimilenar, que nós não temos noção do tamanho dela, quando nós saltamos esse último nível, evolutivamente e de forma gradativa, nós chegamos a ser como Jesus a dizer: eu e o Pai somos um. Não significa que eu me torno Deus. Não. Significa que eu começo a pensar... Não, começo não. Eu penso e sinto o tempo todo o que pensa e sinta o Pai Celestial. Então, onde eu estiver, eu serei a expressão de Deus, mesmo sendo um espírito e não o próprio Deus. Por isso que Jesus afirmou isso, pouca gente entendeu a época que ele afirmou: eu e o Pai somos um. Ainda hoje, algumas escolas religiosas o chamam de Deus, baseados nesta afirmativa dele, quando, na verdade, é o diapasão perfeito de vibração com a consciência cósmica, com o ser criador, com o todo-poderoso, o Pai sublime. Ele vibra exatamente como vibra a consciência do Pai. E significa o que ele nos ensinou naquela prece tão linda, aquela prece dominical: seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Como é que você faz a vossa vontade? Quando você e o Pai é um. Então, o nosso caminho de plenitude, o nosso caminho de reino de Deus, que não se encontra nas aparências externas, não se encontra aqui ou acolá, mas se encontra aqui dentro de nós, é o caminho que nós estamos traçando e conduzindo-nos na direção desse reino, que é a perfeição oferida à custa de esforços, à custa de trabalho no bem, à custa de servir e permanecer servindo na obra do Senhor, em cada estágio. Quando eu digo Senhor, Senhor, o Pai Criador, como Jesus segue o Pai Criador, mas o estágio evolutivo dele é o estágio do espírito que se encontra
no nível que já cuida dos orbes terrestres. Esse nosso planeta, que para mim foi uma surpresa, porque eu sou geólogo, o dia que me falaram que foi Jesus, que me falaram, não, o dia que eu tomei conhecimento pela literatura espírita que Jesus foi quem coordenou a formação da Terra, eu falei assim, mas gente, como é que Jesus pode ter coordenado a formação da Terra? E a gente vai entendendo assim, certas nuances do Velho Testamento, do Novo Testamento, que ficavam assim, inimagináveis para a compreensão. Por exemplo, Jesus dizia em determinado momento, Abraão né? Eu sou, e Abraão nem existia antes de mim. Quando ele falou isso, ele criou um problema sério com as pessoas que começaram a tirar pedra nele, porque como pai da raça, você é mais do que o pai da raça? Ou seja, quando Abraão existiu, Jesus já era, como ele usou essa expressão, eu já era. Ninguém entendeu isso. Por quê? Porque não tinha essas noções do processo evolutivo. E quando você compreende isso, você entende que Jesus estava falando de um ser, provavelmente Abraão, que foi criado quando Jesus já era espírito puro, quando Jesus já tinha feito todo esse trajeto evolutivo que nós estamos agora tentando fazer, seguindo os passos dele que já fez. E é muito inteligente seguir os passos de alguém que já seguiu esse mesmo passo, porque você não erra. Não é a questão de ser religioso, é a questão de ser vamos dizer assim, racional. Você vai seguir o passo de alguém que sabe por onde está passando. E você, obviamente, não vai se perder se você seguir os passos desse alguém por um caminho que você nunca trilhou. Então, quando Jesus se coloca como eu era antes de Abraão, a gente compreende que o processo evolutivo tem um alcance enorme. E ele chegou num estágio que é o estágio dos espíritos que já estão junto dele. Por isso que é chamado no Evangelho de um filho unigênito, uma expressão dos judeus, né? Um filho unigênito, aquele que é destacado. Por quê? Por que ele é destacado? Porque de todos aqueles que habitaram este planeta, ele é o único que não é desse planeta, que não teve que nascer e crescer e evoluir ao longo desse planeta. Ele já era espírito puro antes. Mas mesmo assim, conta Emmanuel, e é Chico quem detalha isso, que ele é uma espécie de demiurgo. Como Jesus cuida da Terra, tem o seu Christos, o seu demiurgo, o seu Jesus que cuida de Júpiter, de Marte e de cada um. E eles chegam a dizer, Kardec anota isso no Livro dos Espíritos, que o Sol seria a local de reunião desses espíritos. Dá para imaginar essa situação? Eu imagino onde o Sol torra tudo, né? Porque você é matéria. Agora, quando você está na mesma vibração do Sol, você está vibrando e aquilo ali é um lugar como é aqui, só que não dá nem para a gente comparar, porque não tem nem noção do que é. Mas é uma habitação. É como ele mesmo diz, é mais uma morada que o Pai legou. E chega a dizer, mano, que eles se reúnem lá, depois reforça isso, né? E se ali tomam as decisões. Mas ainda assim, eles não estão no topo da evolução. Ainda tem mais gente que cuida, por exemplo, das galáxias. Tem gente que cuida, por exemplo, dos aglomerados de galáxias. Imagina o tanto de evolução que existe acima da realidade. Mas para quem está no mundo de expiações e provas, basta ter Jesus, não precisa preocupar com mais nada para frente, não. Basta ter Jesus que você já vai dar um passo enorme na sua vida evolutiva. Esqueça as galáxias para frente. Pensa que só no sistema solar já está bom demais. Porque se você conseguir negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, você não erra. É isso. Miriam, é interessante quando a gente começa a se aprofundar na doutrina espírita, né? Que a gente encara Jesus como um educador de almas, né? Esse pacificador que vem para nos transformar, né? Como é que é para você essa visão de Jesus? O que a figura dele, os ensinamentos dele transformaram em você? Transformaram ainda não, viu, Ana? Bem que eu queria. Minha já fez, não? Olha, pelo menos ele já criou confusão. Confusão aqui entre o homem velho entre a mulher velha e a mulher nova, sabe? Essa confusão existe. E esses ensinamentos são importantes, né, Ana? Porque a gente vai aprendendo que não basta a gente saber de cor, né? Se entusiasmar, achar bonito. Eu acho que o grande passo é tentar viver. E aí é que está a grande dificuldade, né? Nossa, enquanto humanidade, né? Que quando Marx nos traz que a gente deve abandonar-se, né? Meu Deus, como é difícil abandonar a personalidade, né? A gente se identifica tanto com essa pessoa que a gente é,
que ser diferente é muito, muito difícil. Então, Ana, para não devagar demais também, daqui a pouco dando no nosso horário, os ensinamentos do Cristo me fazem mudar um pouco a calibração do meu filtro, né? Então, ainda me vejo julgando, sim, mas quando faço, epa, não estou no caminho certo. Aí tento agir. E, em algum momento, ser mais tolerante, né? Olhar o outro que está necessitado e ter o primeiro passo para ajudar, não ajudar salvacionista, né? Nem de querer aplausos, nem reconhecimento, mas um ajudar que faz bem, exercício no serviço do bem. Então, esses ensinamentos que Jesus, que a gente nem vai dar tempo de falar de todos, né? Aqui nessa live, mas fazem com que eu brinco e falo também muito um pouco quando eu faço a harmonização na comunhão, a harmonização virtual, que construir a nossa melhor versão é uma tarefa que nos cabe, e que isso cabe muito esforço, porque a nova versão não é fácil, ela não é igual à versão com valores e crenças que a gente vem trazendo há milênios, né? Então, é um divisor de água. A doutrina espírita foi, para mim, um divisor de águas. Aquilo que eu achava que entendia e aquilo que, ao tentar viver, eu vejo que há uma possibilidade da transformação real de um hábito velho para um hábito novo mais saudável, e a gente conseguir ser um grãozinho a mais na areia da praia, compondo, né, esse exército de servidores do Cristo, de servidores do bem. Então, Max, a gente está caminhando aqui para o final, né, do programa. Infelizmente, teria muito mais para falar de Jesus, mas estamos nas vésperas do Natal, falamos sobre tantos ensinamentos, falamos ainda, né, como muitas vezes não compreendemos muitas das lições que Jesus nos deixou. Mas o que você diria para quem nos assiste de toda essa nossa conversa? Por onde começar, né? Qual seria o ensinamento básico, aquele que vai, nesse nosso nível evolutivo, comandar com essa nova consciência a nossa rota de evolução nesta vida, que dirá nas próximas, né? O que você diria para quem nos assiste? Então, Ana, essa foi a pergunta que eu fiz quando eu atingi esse divisor de águas que Miriam colocou, né? Quando eu senti que esse homem velho não podia mais continuar persistindo com toda a sua força, ainda que ele ainda tenha uma força enorme sobre mim, mas ele está sendo transformado muito pouco. E lá no livro chamado Renúncia, nós vamos encontrar o espírito Alcione, que é um espírito que renunciou, por isso chama renúncia, o seu lugar em Sírios, para vir socorrer uma alma aqui na Terra, decaída por suas próprias incautezes. Esse espírito irá dizer assim, quando estava estudando o Evangelho, que o Evangelho precisa ser compreendido. Porque se você não compreender, você não sabe por que faz. Mas o Evangelho, depois de compreender, precisa ser meditado. Você precisa pôr aquilo para poder permear em você. Aquilo precisa provocar certos movimentos de emoção, de sentimentos. Às vezes você chora, porque eles são movimentos fortes. Então, esses movimentos, eles são ocasionados pelo conhecimento primeiro. Mas a meditação, só você com você não será suficiente. É preciso que depois que você medite, que você consiga experienciar esse processo, né? Então, você precisa compreender, você precisa meditar e você precisa sentir isso em definitivo. Aquelas movimentações, como a Miriam usou a expressão, fazer a bagunça, é parte da meditação. Você está se movimentando intimamente, mas você ainda não está sentindo o Evangelho, como se você fosse o próprio Evangelho. E quando você consegue sentir o Evangelho, você está pronto, cada um de nós está, para ir para o último passo. É viver o Evangelho. É literalmente agir como uma carta viva, em que as pessoas olhem você e vejam o Evangelho em você. Elas estão lendo o Evangelho em você e você não está fazendo isso para elas verem. Você não está fazendo isso de maneira calculada. Você está vivendo. E quando você vive, você passa a ser um êmulo para aqueles que estão ao seu lado. E sendo um êmulo,
é equivalente a um perfume de uma flor. Por onde você passa, evola o perfume do amor por você. E as pessoas normalmente não veem você, mas veem Deus, veem a força cósmica irradiando-se de você. Esse é o grande movimento da vida que um dia nós vamos atingir. Quando nós estamos em paz conosco mesmo, como Roberto Carlos dizia, hoje eu estou em paz comigo, né? Quando você está nessa paz íntima, você não percebe, mas você está, se você pudesse ver a figurinha, você está expandindo de você ondas de amor, que quem chega perto sente sem compreender por quê. Mas para chegar nesse estágio e conseguir viver isso o tempo todo, tem passos anteriores. E um deles, eu quero pedir permissão, é você compreender o Evangelho. Aqui, por exemplo, tem um estudo aprofundado da doutrina espírita. Eu nem vou comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque para o espírita esse é livro de cabeceira, né? É o primeiro. Nós já estamos considerando que esse você já está fazendo. Mas olha só, esse livro, por exemplo, são 5 livros que foram construídos por gente muito cuidadosa. Ele vai falar, por exemplo, do cristianismo, na primeira parte, contando a história do cristianismo, sem entender o que aconteceu naquela época, para não ficar aquelas coisas que você aprendeu sem saber por quê, e você critica sem saber por que critica. Entender. Mas depois, no livro 2, que é a parte 1, você vai encontrar coisas fantásticas para compreender o Evangelho de Jesus. Por exemplo, ensinos diretos de Jesus. Como assim ensinos diretos? Tem momentos que Jesus ensinava de forma direta, e tem momentos que Jesus ensinava de forma indireta. Você sabe destacar isso no Evangelho? Então, aqui fala, por exemplo, não vim trazer a paz, mas a espada. É um ensino direto. Mas tem também o ensino por parábolas, que são pérolas construtivas que passam no tempo e continuam extremamente profundas. Tem várias que esse livro traz. Tem também o aprendizado com as curas. Por que as curas existiam? Que foi o que mais atraía as pessoas para Jesus, porque livravam-nas do sofrimento. Depois, os fatos cotidianos, as coisas que aconteciam, que pareciam, por exemplo, Zaqueu subir num pé de árvorezinha pequena ali, isso é um fato cotidiano, e da lição profunda que você tira. E, por fim, um acontecimento extraordinário, como, por exemplo, tempestade acalmada. Onda, para, minha filha. O vento, quieto, e a onda para e o vento para. Gente, o que é isso? Isso é um fato extraordinário. Esses livros estão aqui, e nós convidamos a todos a compulsarem. Tem cursos para isso na Federação Espírita Brasileira, por exemplo. Nós temos o curso de estudo aprofundado, eu sou parte desse trabalho também lá, e você pode participar online, não precisa estar presente. Tem curso online que você faz. Tem vários, os livros que estão aqui, que são a sequência disso. E, além disso, eu quero pedir permissão também para ir além disso. E, além disso, nós estamos falando em estudar isso aqui, a Bíblia. A Bíblia é onde está toda a base, só que é incompreendida na maior parte. O que nós estamos fazendo na Federação Espírita Brasileira, por exemplo? Nós estamos fazendo um programa que chama Evangelho Redivivo. Todas as segundas-feiras, exceto agora nas férias, vai voltar na segunda semana de janeiro, todas as segundas-feiras tem um estudo de um capítulo de Mateus, sequenciado. Terminou Mateus, vai para Marcos. Terminou Marcos, vai para Lucas. Vai cumprir os 27 livros. Isso é um compromisso da Federação Espírita Brasileira. E que eu também, porque eu estou sedento de conhecer, de compreender, para poder meditar, para poder sentir, definitivamente poder viver, eu estou em todos eles. E quando eu não estou, eu já me sinto falta de alguma coisa. Mas nós temos pérolas como espíritos, como essa mulher aqui chamada Amélia Rodrigues, que pelas mãos de Valdo escreveu 11 livros que eu, pelo menos, considero pérolas que não são desprezadas em momento algum, são maravilhas, detalhes que nós não temos naquela Bíblia Sagrada, que ela abre aqui, aquelas coisas que estão nos bastidores, como ele, Humberto de Campos, pelas mãos do Chico, 30 lições são pérolas que abrem os detalhes, ou como Emmanuel, quando ele escreve Paulo Estevam, que ele coloca detalhes que estão no Atos dos Apóstolos, que se você não tiver aqui, você não acha. E por aí afora, eu poderia passar o dia inteiro aqui mostrando isso para vocês. O nosso amigo encarnado, que estava encarnado, escrevendo as parábolas evangélicas, o nosso querido Karl Bachuter, Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, gente, com todo respeito, Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes. Eu quero essa biblioteca. Eu vou parar agora, porque senão tem mais uma fila enorme aqui. Essa biblioteca, eu vou passear aí na sua biblioteca. Tem tanta fonte de compreensão que, com todo respeito, só não compreende aquele que não quer compreender. E diz o ditado popular:
o pior cego, é o que não quer ver. E isso não nos será lícito fazer, sabendo que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Compreendê-lo na sua integridade é obrigação, é dever de cada um de nós para poder segui-lo, de fato, como ele nos convidou. É isso. Bom, eu não tenho nem o que complementar, Miriam, acho que também não, né? A gente só quer desejar, Max, a você, em primeiro lugar, muito obrigada. Miriam, muito obrigada. E a vocês todos que nos assistiram, obrigada pela audiência de vocês. Nós desejamos, do fundo do nosso coração, que tudo que a gente apresentou durante esse ano tenha contribuído para acender uma luzinha, abrir uma janela, né? Nessa nossa caminhada evolutiva. Estamos todos juntos aqui, aprendendo juntos. A gente acabou de receber uma lição, uma aula maravilhosa aqui do Max. Então, fiquem conosco por mais um ano. Desejamos a vocês um feliz Natal, cheio de estudos, cheio de reflexões, né? Porque Jesus, o aniversariante, merece e ele veio até nós para nos ensinar isso e muito mais. Então, muito obrigada a vocês e até a próxima quinta-feira.